Olá, crianças, tudo bem? Hoje é a nossa aula do dia 4 de agosto e nós vamos ver uma matéria que a gente precisa de muita atenção. Primeiro, a tia Isis vai rever com vocês a divisão com apenas um algarismo e escolhi um algarismo fácil, que é o 2. E a tia botou aqui para vocês a tabuada de 2, porque nós vamos ver que a gente se baseia na divisão, a gente se baseia na tabuada. Então vamos lá? Primeira coisa que a gente queria mostrar para vocês é que o dividendo sempre é maior do que o divisor, ou seja, o número que eu vou dividir, ele sempre vai ser maior do que o divisor. Mas na hora de dividir, eu preciso prestar atenção numa coisa. Esse número de cá que eu vou dividir não pode ser nunca menor, sempre maior, tá bom? E nós vamos ver aí também, a partir da página 142, que nós temos nomes nesses termos. Dividendo é o nome do número que eu vou dividir. Divisor é por quem eu estou dividindo. E o quociente é o meu resultado. E tem ainda um outro termo, que é o resto, que a gente vai botar só no final, que a gente vai observar se vai sobrar um resto ou não, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui o número 348. Desse número 348, eu vou observar o primeiro número, 3. 3 é maior do que 2, então eu posso começar por ele. Separo 3, olha, 3 dividido por 2. Eu vou lá na tabuada do 2 e vejo aqui no meu resultado quem chega mais perto de 3, mas ele não pode passar de 3. Então, observando aqui na tabuada, eu vejo que 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Passou. Então, eu não posso usar esse, eu tenho que usar o de cima, que é 2 vezes 1. Então, eu coloco 1 aqui. 2 vezes 1 é 2. Para chegar no 3, falta 2. Para chegar no 3, só falta 1. Coloco 1 e desço o meu próximo número, que é o 4. E aí eu tenho o número 14. E eu volto na minha tabuada e vou ver aqui nos resultados quem é que dá 14. Olha quem dá 14. 2 vezes 7. Então eu coloco aqui o 7 e eu descubro que 2 vezes 7 é 14. Para chegar nesse 14 aqui não falta nada, porque eu já tenho 14. Então é nada, 0. E desço o próximo número, que é o 8. Vou lá na minha tabuada novamente, procurar o 8. Olha aqui o 8, ó. 2 vezes 4 é 8. Então, eu coloco o 4 aqui. 2 vezes 4, 8. Para chegar no 8, nada. E fecho a minha conta. Nesse caso aqui, o resto foi 0, ou seja, não sobrou resto nenhum. Mas eu posso ter numa outra divisão, sobrar 1, sobra 2, tá bom? Então, vamos nos atentar aqui. Essa continha foi só para mostrar para vocês, relembrar vocês as regras da divisão. Em seguida, nós vamos ver uma divisão agora com 2 algarismos. Olha aí! E agora, com uma conta por 2 algarismos, nós vamos usar o mesmo raciocínio. Vamos prestar bastante atenção. O que a tia fez aqui? Eu tenho um número que eu vou dividir por 12. 12 tem 2 algarismos. E aí, o que eu faço? Eu vou no meu rascunho e eu faço uma tabelinha do 12, que é a mesma coisa que a tabuada. 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, até 12 vezes 9, tá bom? Gente, muito importante, não tenham preguiça de fazer a tabelinha, tá bom? Porque é essa tabelinha aqui que vai nos ajudar a resolvermos a nossa divisão. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 649. 6 é menor do que 12, então não dá para me dividir. Eu preciso usar o 64. 64 dividido por 12. 64. Eu vou
aqui na minha tabelinha um resultado que chegue perto de 64. Eu tenho aqui o 60, ele está bem perto do 64. E tenho o 72, o 72 passou de 64, então não posso usar. Só posso usar o 60. É 12 vezes 5. Então, eu coloco o 5 no meu quociente e vou pensar, ó, 12 vezes 5, eu sei que deu 60. 60 para chegar no 64, faltam 4. 60, 61, 62, 63, 64. Faltam 4. E aí eu desço o meu próximo número, 9. Olha o número que ele formou, 49. E aí eu volto aqui para minha tabelinha e vejo quem chega mais perto de 49. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 48, está pertinho do 49. E o próximo? O próximo é 60. Passou do 49, não pode. Então, eu vou usar o 12 vezes 4. 12 vezes 4, 48. Para chegar no 49, só falta 1. Então, falta 1. Fechei minha conta, porque não tem mais ninguém para eu descer, certo? E mais uma vez, lembrando os termos da divisão, esse número maior é o dividendo. Por quem eu estou dividindo? Divisor, quociente e resto. Agora vamos para as atividades? Então, começando as nossas atividades, na página 147, o número 1 traz para a gente uma tabela. Nessa tabela, traz para a gente aí o número do dividendo e do divisor. Lembra que a tia, no vídeo da explicação, disse para vocês, o dividendo é um número maior e o divisor é por quem eu estou dividindo. Então, aí embaixo, no espaço que tem para vocês armarem a conta, vocês vão pegar o dividendo e o divisor e vão armar a continha. Vamos ver, por exemplo, a letra A, como ficaria. 245 é o dividendo, então 245. E quem é o divisor aí? É 2. Então, esse 245 vai ser dividido por 2. E aí, vocês vão efetuar a continha, tá bom? Prestando bastante atenção, lembrando das regrinhas da divisão. Depois de vocês fazerem as continhas da A, B, C e D, os resultados, o que der no quociente, vocês vão colocar na coluna do quociente. O que der lá no resto, no finalzinho da conta, vocês vão colocar na última coluna do resto. Lembrando que o resto pode ser 0. Se der 0, você coloca 0 aí na tabelinha, tá certo? No número 2, pergunta o resultado da divisão de 846 dividido por 6. Então, você vai lá no seu rascunho, faz essa continha e o resultado que der no quociente, você marca aí a resposta correta. Na página 148, no número 2, diz o seguinte: calcule as seguintes divisões usando a estimativa. Gente, a tia vai pedir a vocês para vocês fazerem a divisão normalmente como vocês estão acostumados, tá bom? E aí embaixo, aonde tem essas linhazinhas aí, vocês não precisam preencher, tá certo? Vocês só vão efetuar as operações. Certo? Na linha de cima, o que a gente vai fazer, tia? Na linha de cima, vocês vão colocar as sentenças. Como assim? Você fez a primeira continha. A primeira continha é 519 dividido por 3. Aí, naquelas linhas lá em cima, na primeira linha, você bota 519 dividido por 3 igual. Você vai resolver a sua continha, o resultado que der no quociente, você coloca aqui em cima, tá bom? Então, vamos usar esse espaço aí de cima para a gente colocar as sentenças, tá certo? Na página 149, nós temos aí para observarmos os livros. E você vai fazer o seguinte: na letra A, efetuar a divisão de cada livrinho. Vai ver aí a divisão. Na letra B, faça um X nas divisões que são
exatas. Lembra do que eu já falou na explicação? Divisão exata, aquela que termina com zero. O resto dela vai dar zero. Então, aquelas que derem resto zero, marca o xizinho no livro, tá? E na letra C, pinte os livros em que as divisões são inexatas, ou seja, se sobrou um restinho, resto 1, 2, 3, se deu algum resto lá no final, vai pintar o livro de qualquer cor. A tia orienta que vocês escolham cores claras, porque se estiver errado, é mais fácil de apagar, tá bom? No número 5, tem aí alguns probleminhas. A tia quer que vocês prestem bastante atenção, porque esses probleminhas, eles estão falando aí de distribuir, de separar. Então, são continhas de divisão, tá? Na letra A, tem aí o espaço para sentença, que é a continha deitada, igual a tia fez aqui, ó. Embaixo tem o espaço para o cálculo e no final tem o espaço da resposta. Então, tem que estar tudo preenchido, tá? Façam o cálculo aí do primeiro probleminha. Na página 150, nós temos no número 6 a seguinte questão. Você sabe qual é o único mamífero que voa? Para descobrir, efetue as divisões. Então, você vai resolver as 3 contas. A primeira conta significa que é a coruja, a segunda conta é o pombo e a terceira conta é o morcego. A resposta está no quadro com a divisão que apresenta maior quociente. Então, vocês vão resolver a conta. Aquela que o quociente for o maior é a resposta. E aí embaixo vocês vão escrever o nome do animal que der a resposta, tá bom? Então, precisa efetuar a continha. E no número 7, vocês vão fazer a conta dentro do quadrinho e vão marcar embaixo a resposta certa, pintando, tá, gente? Ele tá pedindo aí para pintar, ó, pinte o resultado correto, tá bom? Então, resolve a conta, vai lá embaixo, vê qual daqueles resultados que é o correto e pinta, tá certo? E depois, aí no final, você vai relacionar a prova real para eu descobrir aí qual é o valor que vai dar do meu primeiro número, qual deles vai ser essa continha correspondente? Letra A, letra B ou letra C? E vai fazer essa relação, tá bom? Boas atividades, prestem bastante atenção porque essa matéria merece toda a nossa atenção. Nós vamos usar a divisão por muito tempo, tá bom? Então preste bastante atenção, fique atento e qualquer dúvida pode chamar a tia. Beijo!